O sol se erguia no céu como uma lâmina de fogo inclemente, derretendo a paisagem ressequida ao redor da velha casa de madeira. O vento soprava seco, levantando pequenos redemoinhos de poeira, cobrindo tudo com uma fina camada de desolação. O telhado rangia sob o calor, e os pregos, já corroídos pelo tempo, pareciam se soltar um a um, como se até a casa quisesse se libertar daquele lugar. Laura ficou de pé na soleira da porta, as mãos crispadas na saia simples e desbotada. Seu olhar pousou no horizonte, onde a terra rachada se estendia como uma promessa quebrada. Ela não piscava, nem mesmo quando o vento lhe trazia grãos ásperos de poeira arranhando sua pele. Seu corpo magro estava rígido, como se cada músculo resistisse à realidade que se desenrolava diante dela. Samuel estava de costas, empacotando o que considerava valioso: poucas roupas, algumas ferramentas e uma pequena quantia de dinheiro que havia escondido sem contar a ela. Não havia amor nos seus gestos. Tudo nele era pressa, impaciência, uma ânsia por ir embora que Laura já conhecia bem. Mas agora era diferente. Agora ele ia mesmo. Você sabia que isso ia acontecer, Laura. Eu avisei. Essa terra não tem futuro. Ela não respondeu. Seus olhos estavam presos na figura magra e envelhecida de tropeiro. O cavalo velho que pastava resignado perto do estábulo caindo aos pedaços. As costelas do animal estavam visíveis sob a pele áspera. Se aquela terra era uma promessa quebrada, Tropeiro era a testemunha silenciosa de tudo que se perdeu ali. Samuel resmungou, irritado com o silêncio dela. Virou-se e andou até a porta, os passos levantando pequenas nuvens de poeira. Eu não vou apodrecer aqui, esperando um milagre que nunca vem. Foi então que Laura piscou, um único e demorado piscar de olhos. Quando os abriu de novo, Samuel já estava jogando a última sacola no velho jipe que ainda resistia àquele solo ingrato. E o que eu faço? Sua voz soou mais firme do que ela esperava. Samuel passou a mão pelos cabelos desgrenhados e suspirou, impaciente. Você que sabe. Fica aí com essa terra morta, com esse cavalo inútil. Ou vende tudo e vai atrás de mim. O tom de voz dele era desdenhoso, um desafio mal disfarçado. Ele queria que ela se rendesse, que dissesse que não conseguiria sozinha. Mas Laura não disse nada. O silêncio entre os dois se prolongou, denso como o calor que ondulava no horizonte. Samuel bufou, esfregou as mãos sujas na calça e olhou ao redor, como se quisesse encontrar uma última justificativa para não partir. Mas tudo o que viu foi uma mulher magra e cansada, um cavalo velho e uma terra que ele acreditava estar condenada. Boa sorte. Com isso, entrou no jipe, bateu a porta e ligou o motor. O ruído abafado se misturou ao uivo do vento. Laura não se mexeu. Seus olhos estavam presos na estrada de terra batida, onde as marcas dos pneus ficavam para trás, desenhando o abandono na poeira. Ela ficou ali por muito tempo depois que o carro desapareceu no horizonte. Só quando o silêncio absoluto caiu sobre a terra, quando o mundo pareceu se reduzir à respiração quente de tropeiro e ao ranger ocasional do telhado, Laura se permitiu soltar o ar que vinha segurando. Seus pés se moveram sem que ela pensasse. Desceu os poucos degraus da varanda e caminhou até o estábulo. O velho cavalo ergueu a cabeça ao vê-la se aproximar, as orelhas se movendo preguiçosamente. Parece que agora somos só nós dois. A voz dela soou rouca, como se não pertencesse ao próprio corpo. Tropeiro bufou, seu hálito quente e úmido contra o braço de Laura. O toque dela deslizou pelo pelo áspero do animal, sentindo cada osso sob a pele esticada. Laura fechou os olhos. Tentou lembrar-se do que a trouxe até ali, do que um dia foi aquele pedaço de terra. Houve uma época em que ela e Samuel sonharam juntos. Falaram de plantações verdes, de um futuro próspero, de filhos correndo pelo campo. Mas a terra era ingrata, o sol implacável. As chuvas se tornaram raras, e com o tempo, Samuel se tornou seco como o solo sob seus pés. Ela suspirou e abriu os olhos, fixando-os na paisagem árida ao redor. Não havia sombra, não havia refúgio. Apenas aquele vento morno e impiedoso, empurrando-a para uma realidade que ela não havia escolhido. O dia passou arrastado.
Laura alimentou o tropeiro com o pouco feno que restava. Trouxe água do poço e olhou para os mantimentos que Samuel deixara. Um saco de farinha, um pouco de arroz, algumas latas de feijão. Nada disso duraria muito tempo. Quando a noite caiu, ela acendeu o velho lampião e se sentou na cadeira de balanço da varanda. O céu estava cheio de estrelas, tão limpas e brilhantes que pareciam zombar da aridez da terra. Laura abraçou os próprios joelhos e respirou fundo. Não chorou. Não havia lágrimas para gastar. O vento soprou mais forte, levantando a poeira ao redor. Na escuridão, ela ouviu o som lento dos cascos de tropeiro contra o chão seco. O cavalo velho ainda estava ali, esperando por algo que ele não entendia. Laura passou a língua nos lábios rachados e sussurrou para o vento. Eu não vou morrer aqui. As palavras saíram mais fortes do que ela esperava. Um lampejo de determinação brilhou em seus olhos cansados. O abandono havia sido real. Mas a história dela não terminaria ali. O sol se erguia pesado, arrastando consigo um calor opressor que fazia o chão estalar sob os pés de Laura. A terra seca, marcada por fendas profundas, parecia uma ferida aberta, e o silêncio que se espalhava ao redor era denso como um luto sem fim. Durante os primeiros dias depois que Samuel se foi, Laura se movia no automático. O corpo obedecia à rotina que a mente ainda não havia aceitado. O poço era raso, a água, morna e com gosto de ferro. Ela bebia aos poucos, como se temesse que cada gole fosse o último. O velho fogão a lenha tossia fumaça escura, sempre que tentava acender, e o cheiro da madeira molhada impregnou suas roupas. As galinhas, magras e assustadas, bicavam a terra dura em busca de algo que não existia. No primeiro mês, Laura passou fome. O saco de farinha que Samuel deixara virou mingau ralo, um caldo amarelado que segurava a fome, mas não sustentava a força. O arroz, medido com a precisão de quem teme o amanhã, acabou rápido demais. O feijão enlatado era racionado a pequenas colheradas, e a cada refeição, Laura contava os grãos, como se pudesse multiplicá-los só com o olhar. Às vezes, olhava para tropeiro e sentia um aperto no peito. Não era culpa, mas uma angústia silenciosa. O cavalo estava tão magro quanto ela, e por mais que ainda puxasse o peso da sobrevivência com sua resistência silenciosa, Laura sabia que o tempo dele estava contado. A primeira vez que pensou em desistir foi em uma noite fria, quando o vento uivava através das frestas da casa. Ela sentou-se no chão, abraçando os joelhos e fechou os olhos, mas algo dentro dela não deixou. Alguma faísca, algum resquício de força que vinha de um lugar que nem ela compreendia. Na manhã seguinte, cavou a terra com as próprias mãos. A enxada estava velha, o cabo áspero feriu sua palma, mas ela continuou. Arrancou pedras, revolveu o solo endurecido, misturou o pouco esterco que conseguira das galinhas. Plantou mandioca primeiro, porque sabia que não precisaria de muito para sobreviver. Depois, uns poucos pés de feijão, porque sempre ouviu que eram resistentes. O primeiro milagre aconteceu semanas depois, quando pequenas folhas verdes começaram a brotar. Pequenas, frágeis, mas ali. Foi nesse tempo que Dona Jandira apareceu pela primeira vez. A mulher veio a pé, pisando a poeira do caminho como se fizesse parte da paisagem. Os cabelos brancos presos num coque frouxo, o rosto marcado pelo tempo, e nos braços uma trouxa pequena de pano. Trouxe farinha. Laura ficou sem palavras. Dona Jandira a olhou de cima a baixo, como se a estivesse medindo. Então, sem esperar convite, entrou na casa, largou a trouxa sobre a mesa de madeira gasta e puxou uma cadeira. Não me olhe assim, menina. Eu sei o que é ficar sozinha num lugar desses. Laura piscou, ainda tentando absorver a presença daquela mulher. Como soube? Dona Jandira soltou um riso curto. Nada acontece por essas bandas sem que o vento espalhe a notícia. Na trouxa, além da farinha, havia um punhado de feijão seco e um pedaço de carne salgada. Laura sentiu a garganta fechar. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Quem já passou fome não nega comida. Aquela visita mudou tudo. Dona Jandira olhou de cima a baixo,
como se a estivesse medindo. Então, sem esperar convite, entrou na casa, largou a trouxa sobre a mesa de madeira gasta e puxou uma cadeira. Não me olhe assim, menina. Eu sei o que é ficar sozinha num lugar desses. Laura piscou, ainda tentando absorver a presença daquela mulher. Como soube? Dona Jandira soltou um riso curto. Nada acontece por essas bandas sem que o vento espalhe a notícia. Na trouxa, além da farinha, havia um punhado de feijão seco e um pedaço de carne salgada. Laura sentiu a garganta fechar. Eu não posso aceitar. Pode e vai. Quem já passou fome não nega comida. Aquela visita mudou tudo. Dona Jandira começou a aparecer de vez em quando, sempre trazendo algo, nem que fosse apenas uma conversa. Era uma mulher de poucas palavras, mas de olhar atento. Seu cavalo aguenta puxar um arado? Perguntou certa vez, observando o tropeiro com olhos experientes. Laura hesitou. Ele já é velho. Dona Jandira estalou a língua. Velho, mas não inútil. Eu empresto um arado pequeno. Se ele conseguir, sua terra vai render mais. Na semana seguinte, um arado apareceu encostado na cerca. Laura olhou para o tropeiro e sentiu um nó no estômago. O cavalo bufou, como se entendesse o peso daquela decisão. Mas quando a rédea foi colocada, ele não resistiu. Com passos lentos, puxou o arado, abrindo cicatrizes na terra dura. O suor escorria do pescoço dele, misturando-se ao pó. Laura caminhava ao lado, guiando as rédeas, o coração apertado. Naquele dia, plantou mais. Milho, batata doce. A terra começou a responder. Quando as primeiras chuvas vieram, Laura ergueu o rosto para o céu e sentiu as gotas frias escorrerem pelo rosto. Chorou, sem saber se era alívio ou medo. O tempo passou. Os dias ainda eram longos, as noites ainda eram frias, mas Laura aprendeu a prever o tempo pelo cheiro do vento. Aprendeu a reconhecer a terra pelo toque. Suas mãos ficaram ásperas, seus braços mais fortes. Os mantimentos deixaram de ser uma contagem regressiva. Agora, tinha raízes crescendo debaixo da terra, ovos no ninho das galinhas, e uma pequena cabra que Jandira lhe deu como presente. Um dia, sentada na varanda, observando o sol poente tingir o céu de vermelho, sentiu uma paz estranha. O abandono já não era um peso. A solidão já não era um castigo. Ela, que um dia foi deixada para trás, agora fazia a terra florescer. E isso, por si só, já era uma vitória. O cheiro da terra molhada invadiu o ar logo depois da primeira chuva. Foi uma garoa tímida no início, gotas escassas que desenhavam círculos efêmeros na poeira. Mas quando o céu finalmente se abriu, Laura ergueu o rosto e sentiu a água fria escorrer pela pele, lavando a poeira do abandono, carregando consigo a dureza dos últimos meses. Tropeiro, de pé ao lado do estábulo, virou a cabeça para cima, sentindo as gotas no focinho, balançando a crina molhada. As galinhas, num primeiro momento desconfiadas, correram de um lado para o outro, cacarejando como se testemunhassem um milagre. E talvez fosse. Quando a chuva cessou, Laura caminhou descalça pela terra encharcada. Os sulcos do arado estavam úmidos, carregando a promessa de vida. Agachou-se e passou os dedos sobre o solo macio, sentindo pela primeira vez que aquela terra não estava morta. No dia seguinte, os primeiros brotos surgiram, pequenos pontos verdes perfurando o marrom seco. Primeiro tímidos, depois mais ousados. Mandioca, batata doce, milho. A vida começava a responder. Laura trabalhou sem descanso. Cuidou da terra como se fosse parte dela. Se antes cada dia era uma batalha contra o nada, agora era uma luta para proteger aquilo que finalmente crescia. Cobriu os brotos mais frágeis com folhas secas para protegê-los do sol intenso. Cavou pequenos caminhos para que a água da próxima chuva chegasse onde precisava. E então, Raul apareceu. Veio a cavalo, sem pressa. Um homem de pele queimada pelo sol, barba por fazer, olhar que parecia já ter visto demais. Vestia uma camisa de linho aberta no peito e calças de couro gastas. Seu chapéu, inclinado para frente, escondia parte do rosto. Laura ouviu primeiro de longe, no horizonte, um vulto empoeirado movendo-se pelo caminho estreito. Não sentiu medo, sentiu curiosidade.
Quando ele desmontou, parando na cerca de arame que separava o mundo seco do pequeno oásis que ela tentava construir, Laura esperou. Preciso de um lugar para passar a noite. A voz dele era rouca, um tom arrastado de quem já percorreu muitos caminhos. Ela não respondeu de imediato. Mediu o homem de cima a baixo, percebendo que ele também a observava. Não tenho muito a oferecer. Raul deu um meio sorriso, jogando a perna sobre a cerca como quem já sabia a resposta. Qualquer coisa é melhor que dormir no chão. Naquela noite, Laura serviu a ele um prato simples, um pedaço de carne salgada, um pouco de farinha, um ovo frito. Raul comeu devagar, como se mastigasse cada detalhe do lugar. Você tá sozinha aqui? Laura soltou um riso curto, sem humor. Tenho um cavalo e umas galinhas. Raul balançou a cabeça, pensativo. Vi a plantação lá fora. Você tá fazendo um bom trabalho. Ela ergueu os olhos para ele, surpresa. Ninguém nunca havia dito aquilo. Nem mesmo Dona Jandira, em suas visitas silenciosas. Raul engoliu o último pedaço de comida e apoiou os cotovelos na mesa. Se quiser, posso ficar uns dias. Sei trabalhar com terra. Posso te ensinar umas coisas. Laura franziu a testa. Em troca de quê? Ele sorriu, um sorriso cansado. Comida e um teto já tão bom demais. No dia seguinte, Raul já estava no campo antes mesmo que Laura terminasse de amarrar os cabelos. Trabalhava com a eficiência de quem nasceu para aquilo. Você tá plantando bem, mas pode melhorar. Ele se abaixou, pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. Essa terra precisa reter mais umidade. Vamos cavar uns sulcos diferentes, desviar um pouco da água da chuva. E assim fizeram. Laura observava os gestos dele com atenção, imitando cada movimento. Raul ensinou a posicionar pedras para evitar erosão, mostrou como cobrir as raízes das mudas com folhas secas para segurar a umidade. Se o sol não roubar tudo, sua colheita vai render mais. Nos dias seguintes, ele lhe ensinou sobre abelhas. Se tiver abelha, tem polinização. Se tem polinização, tem mais alimento. Construiu caixas rústicas de madeira, espalhou-as pelos cantos mais protegidos da terra. Algumas semanas depois, as primeiras visitantes chegaram, pequenas e incansáveis, dançando no ar em torno das flores miúdas que começavam a brotar. À noite, sentavam-se na varanda, olhando o céu escuro e sem nuvens. Raul falava pouco, mas suas palavras sempre tinham peso. Essa terra tem vida, Laura. Você só precisa acreditar. Quando ele foi embora, partindo da mesma forma que chegou, sem promessas nem despedidas longas, Laura sentiu algo diferente dentro dela. Pela primeira vez, desde que Samuel se foi, ela acreditou. A terra era viva, e ela também. O vento soprava leve, carregando consigo o cheiro fresco da terra úmida. O verde começava a dominar o que antes era apenas poeira e desolação. Os brotos haviam crescido, transformando-se em pés robustos de mandioca e milho. As folhas das árvores frutíferas tremulavam sob o sol, e o pasto, agora mais cheio, balançava com a brisa, onde a cabra e as galinhas ciscavam tranquilamente. A casa, antes moribunda, estava de pé, com tábuas novas sustentando as paredes, e o telhado reforçado com telhas que Laura, aos poucos, juntara e substituíra. Era um dia comum, ou pelo menos deveria ser. Laura estava terminando de espalhar feno para tropeiro, quando ouviu o ronco de um motor. O barulho, estranho e deslocado naquele cenário, fez com que seu corpo enrijecesse no mesmo instante. Ergueu os olhos e viu a poeira se erguer na estrada de terra. Um carro avançava lentamente, sem pressa, mas com propósito. Ela não precisava ver o rosto para saber quem era. Seu estômago se revirou. Sentiu os dedos apertarem involuntariamente o punhado de feno que ainda segurava. 5 anos. 5 anos sem uma notícia, sem uma carta, sem nada. E agora ele voltava. O carro parou em frente à cerca. O motor morreu, e a porta do motorista se abriu com um rangido preguiçoso. Samuel desceu. Laura o observou em silêncio. Ele estava diferente. Mais gordo, a barriga pressionando contra a camisa de botão bem passada, os cabelos penteados, um relógio dourado brilhando no pulso. Mas os olhos estavam inquietos,
cheios de sombras que ele não conseguia esconder. Ele também a encarou e, por um momento, parecia incapaz de falar. Seus olhos percorreram a casa, os campos, os sinais de vida pulsando em cada pedaço de terra. Laura quase sorriu ao ver o breve franzir de sua testa. Ele não esperava aquilo. Você... Ele pigarreou, ajeitou o cinto da calça. Você fez tudo isso sozinha? Laura soltou o feno e limpou as mãos na saia. Seu coração estava acelerado, mas, por fora, sua expressão era de pedra. Sim. Samuel olhou ao redor mais uma vez, como se precisasse de mais tempo para absorver a cena. Não achei que... Ele mordeu o lábio inferior, pensativo. Bom, que essa terra fosse capaz de dar alguma coisa. Laura cruzou os braços. Você achou que eu não fosse capaz. A frase pairou entre os dois como uma lâmina suspensa no ar. Samuel respirou fundo e passou a mão pela nuca. Parecia desconfortável, como se não soubesse por onde começar. As coisas não foram fáceis para mim na cidade. Laura ergueu uma sobrancelha. Não me diga. Ele apertou os lábios e desviou o olhar, chutando uma pedrinha no chão. Achei que teria mais oportunidades lá. Fiz alguns negócios, tentei investir, mas as coisas deram errado. Ela não respondeu. Samuel continuou, a voz ganhando um tom mais amargo. Perdi tudo. Dinheiro, contatos, até os amigos sumiram. A cidade grande... Ela devora a gente, Laura. Ela respirou fundo, contendo a raiva que borbulhava por dentro. Ele falava como se fosse vítima de algo maior. Como se não tivesse tomado a decisão de ir embora. Como se não tivesse a deixado para trás com um cavalo velho e meia dúzia de mantimentos. E agora quer voltar. Samuel hesitou, mas depois assentiu lentamente. Essa terra ainda é minha também. O sangue de Laura ferveu. Por um momento, sua visão se encheu de flashes do passado. A noite em que ele a abandonou. A poeira se assentando na estrada enquanto ele desaparecia. A fome, a solidão, o medo. Os dias em que se perguntava se conseguiria sobreviver. E agora ele voltava, querendo uma parte do que não ajudou a construir? Ela deu um passo à frente, e Samuel, talvez pela primeira vez desde que chegaram àquele lugar tantos anos atrás, pareceu sentir um resquício de medo nela. Não. Sua voz saiu firme, cortante. Os olhos de Samuel se arregalaram. Como assim, não? Laura apontou para a casa, para a terra cultivada, para os campos que antes eram estéreis. Você não tem parte nisso, você desistiu. Samuel abriu a boca para argumentar, mas nada saiu. Ela continuou. Quando você foi embora, essa terra era só poeira. Você mesmo disse que não tinha futuro aqui. Mas eu fiquei. Eu plantei, cuidei, reconstruí. Cada pedaço disso tem o meu suor. Ele respirou fundo, tentando recuperar alguma postura. Você não pode simplesmente me expulsar, Laura. Ela riu, um riso seco e sem humor. Eu não estou te expulsando. Você já foi embora faz tempo. Samuel olhou para ela por um longo momento, como se buscasse algo no rosto dela, alguma fraqueza, alguma hesitação, mas não encontrou. Por fim, suspirou pesadamente. Olhou uma última vez para a terra que não era mais dele e voltou para o carro. O motor roncou. A poeira subiu. Desta vez, Laura não ficou olhando até ele desaparecer. Ela virou as costas e voltou para o estábulo. Tinha trabalho a fazer. A noite caiu sem pressa, cobrindo a terra com um véu de escuridão silenciosa. O vento estava parado, e o único som que se ouvia era o coachar distante dos sapos e o ranger discreto da cadeira de balanço onde Laura estava sentada. Ela passava os dedos pelo pelo áspero de tropeiro, sentindo a textura dura e cheia de cicatrizes do cavalo velho. Ele respirava devagar, olhos meio fechados, a cabeça descansando contra o joelho dela. Laura sabia que ele já estava cansado. O tempo tinha sido cruel com os dois, mas ao menos ela havia encontrado um jeito de resistir. Tropeiro, assim como ela, não tinha escolha. Dentro da casa, Samuel mastigava ruidosamente, sem pressa, como se não fosse o forasteiro ali. Laura escutava cada garfada raspando no prato, o tilintar da colher contra a tigela. O cheiro do arroz recém-cozido, da carne frita,
do feijão bem temperado pairava no ar, e a injustiça do momento pesava no peito dela como uma pedra. Ele comia do que ela cultivou, daquilo que ela tirou da terra, que ralou para manter de pé. Não tinha direito, não tinha o mínimo pudor. Samuel estava ali, na cadeira que um dia foi dele, no mesmo chão que ele abandonou, comendo sem agradecer, sem pedir permissão. Laura continuou acariciando o tropeiro, sentindo o calor do animal se espalhar pela palma da mão. Estava esperando, não pela comida acabar, não por um pedido de desculpas, porque sabia que isso não viria, mas pelo momento em que Samuel finalmente dissesse o que queria de verdade. Porque aquilo não era só arrependimento, não era saudade, ele queria algo. O vento soprou fraco, carregando o cheiro de terra molhada e umidade. Samuel empurrou a cadeira para trás, soltando um suspiro satisfeito. Você cozinha bem. Sempre cozinhou. Laura não respondeu. Ficou olhando a escuridão à sua frente, sentindo o peso do silêncio. Samuel era um homem inquieto. Quando ele falava pouco, significava que estava medindo as palavras. Ele saiu da casa e encostou no batente da varanda. Ficou ali por um momento, observando a paisagem escura. Nunca achei que essa terra fosse dar certo. Laura continuou passando a mão sobre o pescoço de tropeiro. Eu sei. Ele respirou fundo, mexeu os ombros como se carregasse um peso invisível. Eu tentei fazer tudo certo, Laura. Ela não se moveu. E o que é certo para você, Samuel? Ele passou a mão pelos cabelos e soltou um riso baixo, um riso sem humor. Trabalhei duro na cidade, fiz negócios, fiz contatos, mas as coisas desandaram. Laura virou o rosto devagar e o observou pela primeira vez naquela noite. Samuel estava parado ali, os olhos fixos na escuridão, o rosto meio coberto pela sombra da luz amarelada do lampião. Ele estava diferente. Não era só o peso a mais, os olhos fundos ou o tom cansado da voz. Era a inquietação, a forma como os dedos tamborilavam no braço, como se estivessem contando o tempo, como se esperassem algo. Samuel não estava apenas derrotado, ele estava fugindo. Laura sentiu o arrepio subir pela nuca. Quem está atrás de você? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar. Samuel congelou. O silêncio pesou. Ele não respondeu de imediato. E isso foi resposta suficiente. Laura sentiu a cadeira ranger levemente quando se inclinou para a frente. Você não veio aqui só porque perdeu dinheiro, Samuel. Ele engoliu em seco, olhou para o chão, chutou uma lasca de madeira solta da varanda. Ele esfregou o rosto com força. Fiz uns negócios errados. Peguei dinheiro emprestado. Mais do que devia. Laura apertou os olhos. Com quem? Samuel hesitou. Gente que não perdoa a dívida. O ar ficou mais pesado. Samuel soltou um suspiro longo e exausto. Eu tentei pagar. Juro que tentei. Mas cada vez que pagava, a dívida crescia. Eles começaram a me ameaçar. Laura sentiu a boca secar. E você achou que poderia se esconder aqui? Ele finalmente a olhou, e seus olhos estavam cheios de algo que Laura não via havia muito tempo. Medo. Eu não tenho outro lugar para ir. Ela ficou encarando-o, as palavras martelando dentro da cabeça. Então era isso. Ele não tinha voltado por arrependimento, por reconhecimento, por nada que tivesse a ver com ela. Ele voltou porque precisava de um esconderijo. Laura sentiu um nó no estômago. A raiva fervia, mas por baixo dela havia algo mais profundo. Cansaço. Cansaço de sempre ser o que sobra, de sempre ser a última opção. Ela olhou para o campo, para as pequenas plantações, para a terra que ela reconstruiu com as próprias mãos. Ela havia feito aquilo sozinha. E agora, aquele homem queria trazer a destruição de volta. Tropeiro resfolegou, sentindo a tensão no ar. Laura respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Você acha que eles vão te procurar aqui? Samuel passou a mão pela nuca. Eles são insistentes. Se descobrirem que estou aqui, podem vir. Ela se levantou devagar, sentindo os músculos tensos. Então você trouxe o perigo para a minha casa. Ele não respondeu. Laura sentiu o coração martelar no peito. Ela tinha duas opções. Poderia ajudá-lo.
Poderia deixá-lo ficar, alimentar mais uma boca, dar a ele um tempo para pensar no que fazer. Ou poderia deixá-lo afundar no próprio destino. O vento voltou a soprar, frio e pesado. O vento soprou forte naquela noite, trazendo consigo um cheiro denso de tempestade. O céu, antes limpo e estrelado, foi se fechando aos poucos, as nuvens escuras engolindo a luz da lua. O trovão ressoou à distância, um aviso de que a chuva não tardaria a cair. Laura sentia o ar pesado ao redor. A natureza parecia inquieta, como se pressentisse algo prestes a acontecer. Estava sentada à mesa, os cotovelos apoiados na madeira gasta, o olhar fixo no pavio do lampião que tremulava com as correntes de ar. O jantar ainda estava intocado. O apetite lhe faltava desde que Samuel reaparecera. Ele estava lá dentro, mas sua presença não era de alguém que voltava para casa. Era a de um homem acuado, um animal preso sem saída. A cada barulho vindo da estrada, seus olhos corriam para a porta, seu corpo se contraía, tenso. Não era culpa o que o atormentava. Era medo. Laura sabia que ele não ficaria. Samuel sempre fugia. O vento uivou mais forte, sacudindo as janelas, fazendo os galhos das árvores se dobrarem sob a força da tempestade que se aproximava. Laura ouviu o ranger do assoalho, passos cautelosos cruzando a casa. Seus músculos enrijeceram. Esperou. O silêncio veio primeiro. Depois, o som abafado da porta dos fundos se abrindo devagar. Laura não se moveu. Ouviu os passos de Samuel se afastando, a respiração pesada dele desaparecendo na noite. E então, ouviu algo que a fez levantar-se de imediato. O som de tropeiro bufando, os cascos batendo contra a terra. Seu coração disparou. Correu até a porta da frente, e sob a luz dos relâmpagos que cortavam o céu, viu a cena que já sabia que aconteceria. Samuel estava no estábulo, puxando o tropeiro pelas rédeas, tentando fazer o velho cavalo segui-lo. O animal resistia, as patas fincadas no chão, o corpo tenso. Não era apenas teimosia, era medo. Laura saiu sem pressa, a chuva começando a cair em gotas pesadas que encharcavam a terra seca. O trovão rugiu, e Samuel olhou para trás, os olhos arregalados ao vê-la parada ali, imóvel, observando. "Eu preciso ir", gritou ele, a voz sendo levada pelo vento. Ela não respondeu. Ele puxou o tropeiro com mais força. "Anda, desgraça de cavalo!" Tropeiro relinchou, sacudindo a cabeça, as orelhas baixas. Ele não queria ir. Laura sentiu o gosto amargo da raiva na boca. "Larga ele, Samuel!" Ele bufou, ignorando-a. "Eu não posso ficar aqui. Eles vão me encontrar, Laura. Eles vão me matar." O trovão ribombou tão alto que a terra pareceu estremecer. O vento chicoteava os cabelos de Laura contra o rosto, mas ela continuava firme. "Não é problema meu." Samuel riu, um riso desesperado, insano. "Você quer que eu morra? É isso?" Laura deu um passo à frente, a lama grudando nos pés descalços. "Eu quero que você arque com as consequências do que fez." Os olhos dele brilharam sob a luz de um relâmpago. Por um momento, parecia um animal encurralado. Então, sem mais paciência, ele subiu nas costas de Tropeiro e chutou os flancos do cavalo. Tropeiro relinchou alto, os cascos afundando na lama. O vento e a chuva transformaram o caminho em um lodaçal escorregadio. Mas Samuel não se importou. Ele puxou as rédeas com força e disparou na escuridão. Laura correu até a cerca, os olhos fixos na silhueta do cavalo e do homem contra o horizonte escuro. Tropeiro estava nervoso, trotando de forma irregular, os cascos deslizando no chão encharcado. Samuel forçava a velocidade, sem perceber o perigo à frente. Laura viu antes que acontecesse. A trilha, que já era traiçoeira em tempos secos, tornara-se um lamaçal instável. Tropeiro tentou parar, mas Samuel puxou as rédeas com brutalidade. O cavalo tropeçou. O corpo de Samuel foi lançado para a frente. O mundo pareceu desacelerar. O trovão cortou o céu no exato momento em que ambos desapareceram na ribanceira. O impacto foi um baque surdo, seguido pelo som de um grito abafado, e depois... silêncio. Laura não se moveu de imediato. Seu coração pulsava no peito, seus pulmões esqueciam como respirar.
A chuva caía pesada, encharcando suas roupas, mas ela não sentia. Só então seus pés se moveram, devagar, sem pressa. A lama grudava em suas pernas, cada passo afundando no chão úmido. A escuridão era quase total, interrompida apenas pelos clarões rápidos dos relâmpagos. Quando chegou à beira da ribanceira, olhou para baixo. Samuel estava lá, o corpo retorcido entre galhos quebrados e pedras. Ele se mexia, gemia de dor. Tropeiro estava caído mais adiante, mas Laura viu seu peito subir e descer. Ele estava vivo. Samuel tentou erguer a cabeça, os olhos arregalados encontrando os dela. Me ajuda. Sua voz era fraca, sufocada. Laura ficou ali, olhando. O vento soprou frio. A tempestade rugia ao redor. E ela esperou. Laura olhou para Samuel, olhou para a estrada e soube que precisava tomar uma decisão. A chuva caía pesada sobre a terra encharcada, transformando o chão em um emaranhado de lama e raízes expostas. O vento uivava através das árvores retorcidas, sacudindo os galhos, fazendo com que a noite parecesse ainda mais escura. Relâmpagos riscavam o céu, iluminando por breves instantes a cena diante de Laura. Lá embaixo, no fundo da ribanceira, Samuel gemia de dor. Seu corpo estava contorcido de forma estranha, metade sobre pedras, metade afundado na lama. Ele tentava se mover, mas cada tentativa era interrompida por um grunhido de sofrimento. Seu rosto estava coberto de sangue, misturado à sujeira que a chuva lavava aos poucos. Tropeiro estava caído a alguns metros, sua respiração arfada, os flancos subindo e descendo devagar. Seus olhos piscavam pesados, a cabeça apoiada no chão encharcado. Laura permaneceu no alto da ribanceira por longos segundos. Sentia o coração batendo forte contra as costelas, mas não de medo, não de pânico. Era algo diferente. Ela olhava para Samuel e não via mais o homem que um dia amou, nem o marido que lhe prometeu um futuro. Não via nem mesmo o homem que a abandonou. Via apenas um estranho. Um estranho que agora implorava por sua ajuda. Laura... A voz dele veio fraca, arrastada pelo vento. Me ajuda. Ela respirou fundo. Seus pés antes enraizados ao chão começaram a se mover. Desceu devagar, testando cada passo. O barro cedia, ameaçava puxá-la para baixo. Mas ela conhecia aquela terra melhor do que ninguém. Sabia onde pisar, sabia onde apoiar as mãos. Quando chegou até Samuel, ajoelhou-se ao lado dele. Os olhos dele encontraram os dela, cheios de algo que Laura não soube definir. Não era apenas dor física. Havia algo mais profundo ali. Um desespero silencioso. Ela estendeu a mão e, por um momento, ele pareceu aliviado. Mas, em vez de ajudá-lo a se levantar, Laura apenas tocou o chão ao lado dele, sentindo a lama fria contra a palma. Essa terra me salvou. A voz dela saiu baixa, mas firme. Samuel piscou, confuso, trêmulo. O que... Ela olhou ao redor, para os campos que agora floresciam, para o céu escuro, para o chão que sustentou sua luta. Quando você foi embora, eu achei que não conseguiria. Achei que essa terra ia me enterrar junto com ela. Samuel engoliu em seco. Laura... Ela não o deixou continuar. Mas eu fiquei, trabalhei, lutei. E essa terra que você chamou de morta me salvou. Samuel fechou os olhos com força, como se tentasse escapar daquelas palavras. Laura respirou fundo. E você a abandonou. A verdade pairou entre os dois como um trovão mudo. A chuva continuava caindo, mas Laura não sentia mais frio. Estava quente por dentro, porque pela primeira vez sentia-se completamente livre. O sol rompeu a linha do horizonte, espalhando sua luz dourada sobre a terra úmida. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar depois da tempestade da noite anterior, e o vento da manhã soprava fresco, carregando consigo a promessa de um novo dia. Laura se levantou antes mesmo que a claridade tomasse conta do céu. Sua pele ainda trazia marcas do barro seco. Os músculos estavam doloridos, mas sua mente estava em paz. Do alpendre da casa, olhou para os campos,
para as fileiras ordenadas de plantas que balançavam suavemente com a brisa. A tempestade tinha passado. Samuel sobreviveu. Ela não sabia exatamente quando decidiu ajudá-lo, nem se foi por piedade, por instinto, ou apenas porque o tempo havia se encarregado de apagar qualquer resquício de vingança dentro dela. Mas na madrugada, depois que a chuva diminuiu, desceu novamente a ribanceira, puxando consigo uma corda e um pedaço de madeira para improvisar uma maca. Não foi fácil. Samuel mal conseguia se mexer. Seu rosto estava pálido de dor, o corpo fraco demais para lutar. Laura trabalhou em silêncio, puxando-o centímetro por centímetro, até que conseguiu levá-lo de volta para o alto da ribanceira. Ele não disse nada, nenhum agradecimento, nem uma súplica. Apenas ficou ali, deitado, encarando o céu escuro da madrugada. Quando a primeira luz do sol tocou sua pele, Samuel fechou os olhos. Laura sabia que ele nunca mais seria o mesmo. Nos dias que se seguiram, cuidou dele da mesma forma que cuidava da terra. Não com carinho, mas com precisão. Fez curativos, garantiu que ele bebesse água, alimentou-o quando ele não conseguia erguer as mãos. Não trocaram muitas palavras. Ele aceitava sua ajuda, mas não pedia nada além do necessário. O orgulho que um dia sustentou sua arrogância havia sido enterrado junto com sua queda. E Laura sentia que, de alguma forma, também enterrara algo naquela ribanceira. O passado, o ressentimento, o peso de anos de abandono. Agora só restava o presente. E o presente era trabalho. Tropeiro, que sobreviveu à queda, mancava ao andar, mas ainda erguia a cabeça com a dignidade de quem já viu o tempo passar muitas vezes. Laura passava longos minutos ao seu lado, passando a mão sobre seu pelo, sussurrando palavras de conforto. Mas a verdade, que ela tentava ignorar, era que o tempo dele estava se esgotando. Ela sabia, ele sabia. E então, um dia, aconteceu. O velho cavalo se deitou sob a sombra da mangueira, o corpo pesado demais para se levantar. Seu peito subia e descia de maneira lenta, e seus olhos escuros refletiam a luz do fim de tarde. Laura se ajoelhou ao lado dele. Você pode descansar agora. Tropeiro fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, Laura chorou. Na manhã seguinte, ela cavou uma cova larga perto da cerca. Trabalhou sem pressa, com as mãos firmes, sentindo cada palmo de terra que cedia sob sua força. Enterrou o tropeiro ali, junto com as lembranças de tudo que aquele animal representava. O fim de um ciclo, o começo de outro. O silêncio da fazenda nunca pareceu tão pesado. Mas a vida não esperava por ninguém. Semanas depois, enquanto caminhava até o estábulo para alimentar os outros animais, ouviu um som que a fez parar. Fraco, hesitante, mas cheio de vida. Laura virou a cabeça e viu de pé sobre as palhas macias um potro recém-nascido. Seu corpo era esguio, as pernas finas e trêmulas enquanto tentava se firmar pela primeira vez. Os olhos escuros, grandes, traziam o reflexo daquilo que Laura mais temia admitir: esperança. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração acelerar no peito. O potro olhou para ela e não recuou. Laura se ajoelhou e passou a mão pelo seu pescoço delicado. Você vai ser forte. O vento soprou suavemente sobre os campos, trazendo consigo um novo começo. E Laura, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar.